Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira e última aula falando sobre treinamento obrigatório de saúde e segurança do trabalho. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também sou aqui do canal Que Ensina Aprende no YouTube. Então, se você está assistindo essa aula, vamos recapitular aí que tem mais duas aulas para vocês assistirem. Essa é a nossa terceira e última aula falando sobre os treinamentos obrigatórios e a forma de elaborar e aplicar as campanhas prevencionistas na segurança do trabalho. Toda vez que a gente fala sobre segurança do trabalho, vocês sabem que nós temos aí um livro que aborda as questões, e, consequentemente, as obrigatoriedades em relação ao que deve ser feito, o livro de NR, das normas regulamentadoras, e, por sua vez, eu fiz aí um apanhado de treinamentos que são obrigatórios para a área para as empresas, e obviamente de acordo com a atividade econômica no qual ela se encaixa. A gente falou da NR5 até a NR17, na sequência nós falamos sobre a NR18 até a NR29, e hoje nós vamos fazer um apanhado aí da NR30 até a NR36, Vamos lembrar que existe aí promulgado a NR37, ela já está em divulgação, já está sendo aplicada, que fala sobre plataforma de petróleo. Entretanto, neste momento, por enquanto, nós não vamos abordar os treinamentos obrigatórios da NR37. O nosso foco da aula de hoje é falar sobre NR30, NR31, 32, 33, até a NR36, especificamente falando ali sobre a área de frigoríficos. Então, vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Vale a pena reforçar que se você está aí assistindo essa aula aqui no YouTube, eu peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, dê o like, curtir o joinha. Isso nos ajuda bastante, o canal fica em relevância ali na sua timeline no YouTube e também faz com que outras pessoas acessem este conteúdo. Se porventura você também tem aí o LinkedIn, uma rede social, faça conexão comigo, é uma forma de seguir em alguma plataforma social, em uma rede social, e interagir ali se porventura precisar de algum conteúdo programático. Então vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Quero abordar com vocês a relação da segurança e saúde no trabalho aquaviário. Também a NR30, ela vai falar especificamente sobre essa atividade que ela é aquaviária, Nós não temos muito aqui na nossa região, mas ela está ligada necessariamente à atividade aquaviária. E nem especificamente quando a gente avalia a segurança e saúde do trabalhador ou vai estudar uma área específica, um ramo de atuação, essa é um ramo que eu particularmente gosto bastante, eu acredito bastante nessa atividade. Toda vez que a gente falar sobre aquaviário, pessoal, é uma forma, de atividade econômica ligado, ao transporte aquaviário, há também aí a utilização, necessariamente a avaliação, dos rios e também necessariamente trabalhar, em contato com os rios e necessariamente também atuar especificamente com a proteção e regulação das condições de segurança dos trabalhadores aquaviários. Um pouquinho mais à frente a gente vai compreender essa relação, e diferenciar, por exemplo, da NR30 com a NR de plataforma de petróleo, que objetifica ali necessariamente uma plataforma. Toda vez que a gente falar sobre NR30, vamos lembrar que eu tenho que fazer uma formação para os pescadores profissionais, Então, o técnico de segurança aí que porventura gostar de pesca, vai ter que trabalhar ali com o treinamento de formação para pescadores profissionais. E esse treinamento, pessoal, ele diz respeito, tem um conteúdo programático específico lá no item 6.1 e 6.2 do anexo 30 da NR, da anexo 1 da NR30, que vai falar sobre a formação, que o pescador profissional ele deve regulamentar. É o pescador de alto mar, o pescador ali conhecido como pescador de alto mar, é a formação de pescadores voltados à área prevencionista, não simplesmente ali o que deve ser feito em relação a um eventual primeiros socorros,
pelo pescador ali colocar o dedo no anzol, né? Mas é necessariamente uma formação específica, né, sobre acidentes com barcos e necessariamente também acidentes com pesca em alto mar. Vamos lembrar que a gente não tem muito isso na nossa região, né? A gente vai ter isso mais no Nordeste brasileiro, no qual o trabalhador ele vai atuar e vai vivenciar o dia dele ali na pesca profissional em alto mar. A carga horária e também a periodicidade não está definida, né? Nestes eventos, especificamente, eu regulamento aí, eu sugiro, né, que a carga horária seja de no mínimo 1 hora, e aí a relação da carga horária, a relação da periodicidade, fazer com modo acompanhar o período de pesca, tá bem? Então, quando a gente fala sobre período de pesca, aí o chamado piracema também, né, deve ser feito tanto em relação aos rios, né, como ao caso do mar, né, dos mares aí. E especificamente, essa relação da periodicidade, eu posso deixar ali feito pelo menos uma vez por ano, para que reforce a questão da prevenção nos acidentes com pesca, tá bem? Então, o público-alvo serão os pescadores profissionais, ou seja, existe uma licença, né, do antigo Ministério da Pesca, né, hoje está ligado ao Ministério do Meio Ambiente, para que aquele indivíduo ele consiga pescar de modo profissional. Vamos lembrar que além do Ministério do Trabalho e Emprego, outras entidades poderão ali, né, solicitar, né, os treinamentos, como por exemplo o próprio IBAMA, né, o instituto que vai tratar ali das questões biológicas, né, e ligadas também à parte das águas no Brasil. Eu devo ainda ter um treinamento da NR30 ligado à parte de atendimentos e acidentes emergenciais a bordo, né? Vejam bem, toda vez que acontece um acidente numa empresa, né, numa empresa de caráter urbano, a gente consegue, né, fazer o acionamento de um corpo de bombeiro, o serviço de atendimento médico de urgência, o SAMU. E quando acontece um acidente, né, em embarcações, né, vai acontecer esse acidente em embarcações, eu tenho que ter um atendimento prestado às vítimas ali de acidentes e emergências a bordo. Então, toda vez que esse acidente acontecer, eu devo, obviamente, levar em consideração, né, o conteúdo desse treinamento, né, voltado especificamente com uma área de primeiros socorros e o primeiro atendimento, né, de acordo com as autoridades marítimas. Necessariamente, o conteúdo programático ele deve estar adotados ali em caso de acidente ou outro tipo de emergências médicas a bordo. Geralmente, né, estão associados ali desde um mal súbito, né, desde um desmaio, até especificamente um acidente propriamente dito, né? Vamos lembrar que antigamente acontecia muito acidente com as embarcações por causa de um equipamento chamado cardan, né? Então, principalmente as pessoas com cabelo comprido, né? Pessoas que tinham contato ali com esse cardan, com esse motor desse barco, acabavam sofrendo um efeito chamado escaloteamento, né? Que é uma retirada de todo o cabelo, né? Por causa desse contato, né, diretamente com esse motor ou com esse cardan. A carga horária não é definida também, então neste momento eu coloco aí no mínimo 8 horas de treinamento, tá, pessoal? A norma não prevê a questão da carga horária definida em relação à NR30. Entretanto, né, eu recomendo aí 8 horas, fortemente recomendo 8 horas. No caso, falando ainda do público-alvo, são todos os trabalhadores que permanecem mais do que 3 dias na plataforma ou nas instalações de apoio. Na NR30 vamos falar sobre isso, né? Existem plataformas ou instalações de apoio, que são os barcos estilo chalana, né? Que é um barco casa, né? Então o indivíduo ele fica ali no barco pescando, né? Às vezes 3, 4 dias no rio ou no mar, e ele precisa ter, além da formação, ele precisa ter, né, o treinamento de pesca, a formação de pescador profissional. Ele também tem que ter um treinamento ligado a atendimentos e acidentes de emergência a bordo. E falando ainda, né, sobre esses acidentes que podem acontecer,
né? Vamos lembrar especificamente que eu não tenho uma equipe, né, de resgate, ali um barco de apoio, né? Geralmente eu não vou ter esse barco de apoio. Então, uma das situações mais comuns aí da gente observar essa relação dos acidentes com as embarcações, eu tenho que levar em consideração também a possibilidade, né, desse escalpelamento, né, ou alguma mutilação que pode acontecer se a pessoa tiver contato com esse motor ou com esse cardan. E a periodicidade do treinamento também não está definida, então ele vai obedecer também a mesma regra, né, que a gente utilizou ali no treinamento anterior, que é acompanhar a, a relação dos meses da pesca, né, especificamente aí fora do período da piracema. Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula, né, falando especificamente da NR31. A NR31 ela é uma norma que antigamente ela era chamada de NR rural, né? Até existia, quando eu me formei, ainda existia as NRRs, né? Que eram as normas regulamentadoras rurais, era a norma 1 a 4, né? Tinham 4 normas regulamentadoras, uma especificando ali sobre a criação do gado, outra plantação, outro falando sobre defensivo agrícola e por aí vai. Pegaram essa NRRs, né, e fizeram o que a gente chama de NR31, reconhecida como NR31, que fala sobre segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, né? Antes de mais nada, vamos falar aqui sobre esses temas, né? Quando eu falo sobre agricultura, né, um tema que a gente ouve constantemente na TV, e para quem já trabalhou em qualquer empresa ligada ao ramo, né, sabe que a agricultura ela é uma das formas essenciais de economia no Brasil, né? Então, a agricultura está ligada diretamente à plantação, à colheita, né, ao preparo de solo, a naturalmente utilizar ali defensivos agrícolas, utilizar produtos, né, que vão manter ali especificamente aquele ambiente mais saudável para sua plantação, né, e sem alguns perigos aí ligados ao uso de agrotóxico, por exemplo. A pecuária, existe o tratamento aí, né, da pecuária, quando a gente fala especificamente sobre a pecuária, eu estou falando, né, sobre a criação de gado, estou falando necessariamente sobre a relação, né, da utilização ali da pecuária, né, tanto da utilização dos pastos, a mudança desses pastos, a utilização, né, e necessariamente ali todo o trâmite, né, desde da criação do gado até efetivamente ali ao seu abate posterior, né, que é feito de maneira ali a levar a carne, né, levar alimento toda a criação, né, todo mundo que precisar, e especificamente nós temos a silvicultura, que é um tema que não é tão abordado, né, nos dias de hoje ainda, mas a silvicultura, toda vez que a gente falar sobre a relação da silvicultura, a ciência que vai se dedicar a estudar os métodos naturais e artificiais de regeneração e de melhoramento genético, né? Então, quando a gente fala sobre a silvicultura, vamos especificar que é uma forma de identificar, de catalogar necessariamente a utilização, por exemplo, de modo racional, né, as florestas, por exemplo. Então, toda vez que você passar ali próximo de alguma fazenda, né, que tenha manejo florestal, né, que é uma situação diferente de exploração florestal, percebam que a silvicultura ela vai ser uma forma de usar racionalmente essas florestas, né? A gente tem ali diversas fontes, né, ligadas à madeira, principalmente, e a silvicultura é uma das formas que a gente precisa conhecer os riscos, né, ligado, né, por exemplo, com a utilização, né, de equipamentos para manutenção desse manejo florestal.
E já em contrapartida, existe a exploração florestal, né, que também é fator aqui que a gente vai avaliar. Por exemplo, existem diversos treinamentos ligados à exploração florestal, entre eles, né, os recursos ligados ali à motosserra, por exemplo, que é uma das formas mais comuns ali de cortar as árvores, derrubar as árvores, né? E está ligado também, né, à silvicultura, pessoal, esqueci de falar, por exemplo, quando existe ali a presença, né, do trabalhador retirando o látex, né, da madeira, né, especificamente da, da plantação, né, na madeira, existe a possibilidade, né, do trabalhador atuar ali com manejo florestal. Então, ele vai ali de manhã, faz o corte na madeira, deixa ela ali retirando, né, aquele silvo, né, de látex, né, para depois se transformar em borracha, por exemplo, né? E a exploração florestal é diferente, né? Por exemplo, ele vai lá e vai cortar a árvore, né? Vai retirar a árvore, vai fazer novamente uma outra plantação, né? E especificamente é diferente a silvicultura da exploração florestal, tá bom? E nós temos ainda a aquicultura, né? Que está ligado diretamente, né? Diferentemente da NR30, que fala de aquaviário, a aquicultura ela vai falar ainda sobre a relação, né, o ramo da zootecnia, que estuda a produção racional de todos os seres aquáticos, peixes, moluscos, crustáceos, até os próprios anfíbios, né, que no caso aqui podem ser os répteis também, para uso alimentar, né, dos humanos, especificamente ali os peixes, né, que são alimentados, por exemplo, com ração, né? Então, enfim, isso é uma forma de avaliar, né, e de tratar a NR31. Posto essa grande, né, explicação falando sobre NR31, vamos falar sobre os treinamentos, que é o nosso foco hoje. Primeira forma que eu devo ter, né, de treinamento aos trabalhadores é o treinamento da CIPA-TR, né? Se a gente tem lá na NR5 falando sobre CIPA, né, que é a CIPA considerada a CIPA urbana, nós temos aí a CIPA rural, ou CIPA do trabalho rural. Percebam que existe muita distinção em relação à CIPA urbana e à CIPA rural. Toda empresa, seja ela usina, seja ela uma indústria ligada aí à área de pecuária, exploração florestal, silvicultura, aquicultura, ou ainda ligado também à área da NR31, né, todas as áreas da NR31, será uma CIPA-TR, tá bom? O conteúdo programático do treinamento está previsto lá na NR31.7.20.1, que vai falar, né, sobre a prevenção de acidentes de trabalho, de acordo com os riscos ambientais, especificamente nos riscos de acidentes nesses ambientes, nesse ambiente rural. Nós temos a carga horária de 20 horas, ou seja, a mesma carga horária para a CIPA, né, para a CIPA urbana, e nós temos aí o público-alvo da CIPA-TR, né, que são os membros empregados mais votados e os não eleitos também, né? Por que os não eleitos, pessoal? Os não eleitos, eles não são os suplentes, né? Eles são aí as pessoas que, se porventura tiveram uma votação, mas mesmo assim não foram eleitos, né, ligados no processo eleitoral da CIPA-TR. Por que que eu tenho que qualificar e fazer o treinamento com esse pessoal não eleito? É necessário fazer esse treinamento com o pessoal não eleito, visto que a rotatividade no trabalho rural é muito alta também, porque também existem ali períodos, né, de safra, safrinha, né, e pode, porventura, ali, ter a saída desses trabalhadores daquele ambiente, né, saída daquele estabelecimento comercial. E obedece a mesma regra, né, da CIPA urbana, né, um trabalhador sai, o outro deve assumir o seu lugar, fazer a sua reposição. E esse treinamento ele tem que ser feito antes da posse da comissão da CIPA-TR, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho Rural. Aqui eu vou abordar questões relacionadas aos riscos ambientais, né, de acordo com o conteúdo programático, risco químico, físico, biológico, ergonômico de acidente. E ainda falando sobre o acidente, né, vamos lembrar dos animais
né, seja eles animais peçonhentos, animais ali que são comumente encontrados no trabalho rural. Então, eu devo ter um foco específico nesse tipo de acidente, né, o trabalhador ter contato com esses animais peçonhentos, e além disso, né, a questão do incêndio florestal também, né, o incêndio ligado ali à área florestal, que deve ser uma forma de tratamento, né, de treinamento, na verdade, dos membros da CIPA-TR, principalmente um conceito que existe chamado fogo no mato, tá bem? Percebam que quando existe uma queima, né, um incêndio em uma indústria, eu tenho ali linhas de hidrante, eu tenho mangueira, eu tenho esguicho, eu tenho uma brigada pronta para atuar. Quando acontece um incêndio num determinado alqueire, né, numa fazenda lá com 13 mil alqueires, eu não vou ter, né, como montar uma rede de hidrante, eu não tenho como uma rede de incêndio, né? Eu não tenho um hidrante por perto, então eu necessariamente vou precisar ter uma outra forma de contenção, né? Como é comum, o abafamento para apagar esse tipo de incêndio, tá bom? É uma forma também de treinar aí mais membros da sua brigada que vai atuar no trabalho rural. Além disso, né, eu tenho aqui ainda o treinamento previsto, né, sobre a prevenção do uso de agrotóxicos, acidente com agrotóxicos. Agrotóxico, pessoal, é o defensivo agrícola, é o insumo agrícola que é utilizado nas plantas, tanto no preparo de solo, como também ali para prevenir as pragas, né, que podem, porventura, ali acabar com aquela plantação. Então, eu preciso necessariamente utilizar esses agrotóxicos, tá bom? Muita gente fala a relação do uso dos orgânicos com agrotóxicos. O nosso propósito hoje não é discutir isso, mas quando há o uso do agrotóxico, o trabalhador deve ser treinado, tá bem? Eu lembro que por volta dos anos 2000, 2005, surgiu uma propaganda falando sobre a tríplice lavagem, tá bom? Que era lavar 3 vezes a mesma embalagem, né? E esse conceito depois ele foi incorporado na SNR 31, falando especificamente sobre esse treinamento. O conteúdo do item desse treinamento está previsto lá no item 31.8.8.1 da NR 31, a carga horária de 20 horas, né, que falando especificamente sobre utilizar o agrotóxico, esse agrotóxico vai gerar uma embalagem, né, vai levar um resíduo, esse resíduo tem que ter uma destinação correta, eu devo fazer ainda uma perfuração desse resíduo para que ele não seja utilizado, né, antigamente era muito comum, você pegava uma embalagem de agrotóxico, depois você começava a utilizar ali para colocar água para os animais, e acabava gerando uma contaminação, né, natural, por causa desses agrotóxicos. E todos os trabalhadores expostos diretamente ao agrotóxico também. Porque nesse treinamento, pessoal, eu vou ter um trabalhador que vai aplicar esse agrotóxico. E ele vai fazer uso de vestimentas, né, de roupas, de roupas que vão ter ali uma forma de não contaminação com os agrotóxicos, né, eles não vão absorver esse agrotóxico, e esse público-alvo, né, são todos os trabalhadores que vão fazer as aplicações, né, ligadas aos agrotóxicos, né? Então, todas as roupas ali da NR31, elas precisam ser fornecidas pela empresa, né? E o trabalhador é vedado de usar as roupas pessoais para aplicação desses agrotóxicos. No caso, a gente tem, né, dentro da NR31, né, o SEST-TR também, que é o SESMIT da NR31, né, e ele deve se assegurar, né, deixar seguro ali o trabalhador que ele terá roupas, né, para ser utilizadas ali especificamente. Então, desde a touca árabe, viseira, respirador, o avental, bota, tudo tem que ser fornecido pela empresa, né, para a utilização desses defensivos agrícolas. Especificamente esses defensivos, essa vestimenta, né, também ela tem uma característica de um equipamento de proteção individual. Então, bota, luva, viseira, óculos de proteção, estão todos fornecidos pela empresa. E antigamente acontecia também, né, o trabalhador ele usava o defensivo agrícola e levava a roupa para casa, né? E aí a sua esposa acabava, ou a sua esposa, ou ele mesmo, né, podia ali fazer o acúmulo dessa roupa com as roupas de uso pessoal da família,
depois colocavam ali na máquina de lavar ou no tanque, deixavam de molho, e poderia haver uma contaminação cruzada, né, justamente por causa desse fator, né, de se levar para casa. Então, considerando o tipo de praga, o tipo de defensivo agrícola, a gente, enquanto técnico de segurança, deve informar o trabalhador que essa roupa tem que ser usada no trabalho e depois deixada no trabalho, né, de acordo com a sua toxicidade, né, essa roupa de acordo com a sua toxicidade, para posteriormente ser lavada e devolvida ao trabalhador, também. Então, não deve-se levar essa roupa para casa, né, ou deixar o trabalhador lavar essa roupa na sua residência, tá bem? Então, isso é uma boa prática agronômica também ligada à segurança do trabalho. E a periodicidade desse treinamento não está definido, né? Então, a minha recomendação, antes de mais nada, é fazer esse treinamento na integração do trabalhador, levando em consideração que o trabalhador ele tem ali um preparo, né, para utilizar essa roupa, né, ele tem que conhecer bastante dessa roupa para poder ficar utilizando, e juntamente com o agrotóxico, ele também tem que ter o treinamento sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos, né, uma eventual contaminação, um eventual despejo em local inadequado, então deve-se levar em consideração também esse treinamento. Então, a periodicidade tem que ser feita antes do início do trabalho, antes do trabalhador começar efetivamente naquele ambiente. Nós temos aí um segundo treinamento, né, voltado à utilização de máquinas e implementos. Toda vez que a gente fala sobre máquinas e implementos, vamos lembrar especificamente que eu tenho, né, dentro do ambiente rural, diversos equipamentos, né, eu vou falar especificamente sobre as máquinas autopropelidas e os implementos agrícolas. Todo o treinamento de manuseio de operação de máquinas seguras, né, de segurança de máquinas, estão previstas lá no subitem 31.12.76 e 31.12.77 da NR 31. Então, conteúdo, né, específico, né, está nesse item da norma, e a carga horária para as máquinas autopropelidas e implementos é de 24 horas de treinamento, ou seja, praticamente ali 2, 3 dias de treinamento. E os ligados ali a partir da reciclagem, né, sendo dividido, né, em 12 horas teóricas e 12 horas práticas, preciso ter a prática, principalmente nas máquinas autopropelidas, que são as máquinas puxadas, né, as máquinas que geralmente estão ligadas ali a colhedeiras de café, a trator, a utilização, por exemplo, né, de pulverizadores, né, de máquinas pulverizadoras, né, essas máquinas elas precisam ter um treinamento de 12 horas de teoria e 12 horas de prática. E, posteriormente, uma reciclagem de 4 horas, né, essa reciclagem ela é feita anualmente. Público-alvo são todos os trabalhadores que manuseiam e operam as máquinas e implementos. Além disso, né, a gente tem os implementos que são chamados, por exemplo, transbordo, que são utilizados para carregar palha de cana e a cana propriamente dita, né? O trabalhador deve ter um treinamento com esse equipamento, se for ali, por exemplo, se ele for dirigir um caminhão e atrás desse caminhão tiver esse transbordo. Esse transbordo, o trabalhador que atua ali especificamente com a direção desse caminhão, sabe que se porventura a carga ela estiver mal acomodada, ela pode inclusive virar ali o próprio caminhão, né? Então gerando um acidente extremamente grave. Por isso que é fundamental a parte teórica e a parte prática. A periodicidade, né, existe a capacitação de reciclagem do trabalhador sempre que as máquinas forem trocadas, né, houverem modificações das máquinas ou dos implementos. Percebam que a cada ano, né, existem as feiras ligadas aí à área de máquinas e implementos, e se porventura, né, a empresa fizer ali a aquisição de uma máquina nova, o trabalhador deve ser treinado e habilitado de 12 horas de treinamento teórico e 12 horas de treinamento prático, ou se também houver alguma troca de métodos e processos do trabalho. Já na NR 32, é uma norma relativamente recente, né, ela surgiu aí próximo dos anos 2010, 2012, né, falando sobre a NR 32, que ela aborda a segurança de saúde no trabalho ligado a estabelecimentos de saúde, tá bem? Então,
Quando a gente fala de NR32, liga-se diretamente ali um alerta direcionado a hospitais, né, a ambientes ali de laboratório, né, mas obviamente que a NR32 ela tem uma preocupação sanitária, ambiental e trabalhista, né, ligado à saúde, ao meio ambiente e à segurança ocupacional. Existe uma, uma terminologia, né, ligada à Anvisa, né, uma portaria ligada à Anvisa chamada RDC, que é uma reunião colegiada 306. Existe uma regulamentação do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA 358, e existe a NR32, que vai falar especificamente sobre os treinamentos, né, e ligado à parte mais trabalhista, né, que é a área que a gente mais acaba atuando. E a NR32, ela tem o objetivo de atuar tanto nos estabelecimentos de saúde, também como aqueles estabelecimentos que promovem a promoção e a assistência da saúde em geral. Então, a promoção da saúde, né, vamos falar assim, ela está ligada em ambientes educacionais, as instituições de ensino, né, por exemplo, o SENAC existe ali os cursos da área da saúde, e necessariamente existe ali o uso de equipamentos, né, da área da saúde. Então, deve-se atender, né, por exemplo, uma sala de esterilização, deve atender princípios da NR32. A destinação de resíduos ligados aí à parte do ser humano, né, a contaminantes ali ligados ao ser humano, ou o uso de perfluorocortantes, mesmo em estabelecimento de ensino, devem seguir padrões da NR32. E ainda, né, ligados aí à área de assistência à saúde, toda e qualquer clínica, consultório, né, ou estabelecimento ali onde há atendimento aos seres humanos, né, aos indivíduos, eu devo atender a NR32, tá bom? Então, ligado à promoção de saúde, estabelecimentos educacionais e ainda assistenciais também, né, não somente hospital, como a gente acaba erroneamente relatando. E NR32, pessoal, tem bastante treinamentos. Primeiramente, o primeiro treinamento que deve ser feito ali é o treinamento específico de agentes biológicos, né? A gente sabe que os agentes biológicos, os riscos biológicos são vírus, protozoários, fungos, bacilos, bactérias, todos essa relação, né? Os fungos, toda essa relação vem ali de um quadrinho específico que a gente estuda no início do curso, né? Falando sobre os riscos biológicos. Mas quem vai atuar diretamente naquele risco biológico tem que ter um treinamento mais aprofundado, principalmente em relação ao uso dos EPIs. O conteúdo está previsto lá no item 32.2.4.9.1 da NR32, e a carga horária não definida, porque isso é flexível, né? Eu posso tratar de diversas situações, né? Em um treinamento, mas a recomendação mínima de carga horária só de agentes biológicos é de 4 horas, tá bem? Público-alvo, todos os trabalhadores de serviço de saúde, né, independente se ele fica ali na recepção ou se ele atua em cirurgias, ele deve ter esse treinamento, ele deve ter essa capacitação. Também não existe uma prerrogativa, né, do que tem que ser feito, quem vai ser treinado. E aí surge uma pergunta, né, sempre nessas salas, nas aulas presenciais principalmente, qual que é o público-alvo, né, em relação ao treinamento, questionam se o médico precisa passar por esse treinamento. Ora, ele é um profissional de saúde, ele deve passar também, obviamente que ele tem muito mais qualificação do que o técnico em segurança para abordar essas relações do que é um risco biológico ou não, mas o que acaba gerando uma certa flexibilização, né, que a gente acaba tendo uma dupla interpretação, que muitos médicos não são registrados, né, naquele hospital. E as NRs, as normas regulamentadoras, elas são aplicáveis especificamente aos trabalhadores CLTistas. Então, o trabalhador, quando ele é prestador de serviço, ele vai ali, presta um serviço por um contrato que ele tem, e depois ele vai embora daquele trabalho, né? Ele não tem a obrigatoriedade de participar desse treinamento, tá bom? Mas aí, você como técnico de segurança de um hospital ou um estabelecimento de saúde, né? Deve reforçar essa obrigatoriedade
inclusive constar no contrato de trabalho que ele deve passar por treinamentos de qualificação e educação continuada. E a periodicidade, né, sempre que ocorrer mudanças nas condições de exposição de trabalhadores aos agentes biológicos, como essa situação que nós estamos passando, né? O ano passado, por exemplo, não existia, né, o SARS-CoV-2, né, que é a síndrome aguda respiratória produzida devido ao COVID, né? Ao coronavírus especificamente, que gerou o COVID. Então, todo trabalhador que está adentrando ao hospital hoje precisa passar por uma capacitação do COVID, né? Eu tenho um conhecido que é técnico de segurança em um hospital e ele falou, olha, Conrado, a gente tem treinado, né, constantemente os trabalhadores, mesmo de maneira remota, né, para que a gente consiga ali otimizar o tempo em que os trabalhadores estão na sua folga, vamos falar assim, né, trabalhando em regimes de escala, eles recebem orientação para que depois eles façam o trabalho no seu ambiente de trabalho. Além dos riscos biológicos, eu tenho ainda os materiais perfuro-cortantes, né? Vamos falar especificamente sobre isso, mas desde uma lâmina de bisturi até uma agulha, né, de uma seringa ali, ela vai ser um material perfuro-cortante, um material que é utilizado para acessar, né, para ter um contato direto com o corpo humano. Então, esses perfuro-cortantes, eu preciso ter um treinamento sobre cada utilização e ainda sobre a destinação desses equipamentos. O conteúdo, né, de acordo com o dispositivo de segurança de materiais de pérfuro cortante, por isso que não vai ser tratado isso diretamente na NR 32. Por exemplo, quando eu falo sobre seringas, né, nós temos diversos tipos de seringa, nós temos diversos equipamentos ali, diversos tipos de agulha, e essa agulha e essa seringa, ela precisam, né, o trabalhador precisa receber uma capacitação daquele equipamento, tá bom? E aí no mês seguinte o compras muda, né, o setor de compras muda a seringa, ele precisa ser capacitado também em relação àquele equipamento que foi comprado recentemente. As tesouras também envolvem aqui pérfuro cortantes também, e naturalmente não existe uma carga horária definida, mas no mínimo 1 hora de treinamento, tanto para a sua utilização, como também para o seu correto descarte. O público-alvo são todos os trabalhadores de serviços de saúde também, então não existe uma distinção de quem vai ser treinado ou não, né? É abordado nesse momento aqui que todo material pérfuro cortante é de responsabilidade do trabalhador de serviço de saúde, então ele retirou ali da gaveta, retirou do armário, utilizou, ele tem a responsabilidade de fazer o descarte, né? Ele não pode deixar ali para o amiguinho fazer, ou deixar na bandeja para alguém ver depois e fazer o descarte, né? Ou muito menos ali deixar no leito, né, do paciente, enfim, ele tem que fazer o descarte correto. E a periodicidade não definida, a recomendação que eu faço é fazer esse treinamento até o primeiro mês do trabalhador na empresa, tá bom? Não deixar ele trabalhar ali no segundo mês sem ter esse contato com esse treinamento de pérfuro cortantes. Ainda, né, no hospital nós temos treinamentos relacionados a produtos químicos, né? Então nós temos diversos produtos químicos, né? Mas eu vou citar alguns aqui para vocês durante essa aula. Os produtos químicos ligados aos hospitais, eles são direcionados, né? Eles são produzidos especificamente aos hospitais, né? Que podem ser usados de várias maneiras, né? Tanto na limpeza como também na esterilização, né? Então, por exemplo, eu tenho o quaternário de amônio, o óxido de estileno, são agentes de limpeza que são utilizados para desinfecção do hospital. E eu tenho ainda os medicamentos, que também são produtos químicos, né? Como, por exemplo, os quimioterápicos, os psicotrópicos, os gases medicinais. Então, eu vou ter uma destinação específica, né, dos produtos químicos para cada área de atuação. A apresentação das fichas descritivas, né, no subitem 32.3.4.1.1 estarão previstas, né, desde que constem ali as informações, né, nela contidas, também nos procedimentos de segurança. Então, trabalhar no hospital, pessoal, não é só ali ficar fornecendo jaleco para os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu preciso, né, conhecer todos os produtos químicos e as fichas
de informação, chamada FISP também, né, a ficha de inspeção de produto químico, né, de segurança de produto químico. Então, um bom técnico de segurança do hospital tem todas essas fichas ali de maneira de fácil acesso. A carga horária não definida, mas a recomendação aqui, dependendo, obviamente, do produto químico que for abordado, no mínimo 8 horas. Todos os trabalhadores envolvidos na utilização desses produtos químicos, né, e a periodicidade também é não definida. Esse treinamento deve ser feito antes do trabalhador começar a atuar, né, dentro daquele hospital também, ou dentro daquele estabelecimento de saúde e promoção de assistência de saúde. Os quimioterápicos antineoplásicos, né, essa terminologia é utilizado muito para medicamentos que são utilizados aí na quimioterapia, né, e fazer uma distinção do que é a quimioterapia e a radioterapia, tá? A quimioterapia é a aplicação de fármacos, né, de medicamentos diretamente na corrente sanguínea do trabalhador ou do paciente, na verdade, né? E o quimioterápico antineoplásico é uma química, né, naturalmente é um produto químico que ele, através da quimioterapia, através da aplicação desses medicamentos, vão apresentar ali características antineoplásicas, né? Esse antineoplásico, basicamente ali, são drogas utilizadas para o tratamento de câncer. Nós temos diversas, eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas todos esses medicamentos, eles precisam ser utilizados, né, no tratamento do câncer. A manipulação por si só é perigosa, né, pode provocar várias manifestações não desejadas, né, para o trabalhador da área da saúde, e naturalmente, né, esse manuseio também, né, o descarte também tem que ser feito de modo correto, não pode ser feito ali nos depósitos da limpeza urbana, por exemplo. Por isso que você passa em hospitais ali, existe um local apropriado para a destinação desses produtos da quimioterapia. Essas drogas são chamadas de drogas citostásticas, né? Porque elas mudam o metabolismo celular. Então, tanto a pessoa que está aplicando, né? A pessoa que está recebendo vai ter alterações das suas células, né? O câncer nada mais é do que a proliferação de um ciclo celular, o aumento desse ciclo celular, mas a pessoa que está fazendo a aplicação podem ter lesões induzidas por esse tipo de drogas, tá bem? Então, ela vai desde uma fase de um primeiro contato até, infelizmente, o trabalhador, através da administração desses agentes antineoplásicos, né, pode apresentar ali uma contaminação. Então, a técnica de preparo deve ser rigorosamente asséptica, né, deve ser feita ali uma limpeza em todo o material, fazer uso de todos os EPIs, né, luvas cirúrgicas, aventais, gorro, máscara, óculos, por fim, né? E no final de tudo isso, deve ser feita ali uma limpeza, né, com bicarbonato de sódio e álcool 70%, né, é o álcool aí isopropílico que a gente tem ouvido tanto, né, no dia a dia aqui por causa da pandemia. Então, de acordo com o item 32.3.10.1, tem o conteúdo programático específico da NR32. A carga horária também não é definida, mas aqui a recomendação que eu dou para vocês é que no mínimo 16 horas de treinamento. Bom, porque é muita informação, são muitos equipamentos, né, são muitas drogas utilizadas, principalmente se o trabalhador for atuar ali no ambiente da quimioterapia de um hospital. O público-alvo são trabalhadores envolvidos, né, nesse setor, né, de quimioterápicos antineoplásicos, né, e não é qualquer trabalhador que pode atuar ali naquele ambiente também. Ele tem que ter uma capacitação específica para atuar com esses medicamentos. A periodicidade não definida, né, mas eu faria aí pelo menos uma vez, primeiramente no acesso, né, no momento da integração do trabalhador, e depois, né, eu faria ali uma reciclagem a cada 3 anos, né, isso sou eu que estou falando, também não existe essa periodicidade na norma, a cada 3 anos fazer uma reciclagem com esse trabalhador. Ainda dentro da NR32, a gente tem o quimioterápico antineoplásico, eu tenho também a proteção radiológica, né, vamos lembrar que a radiação
como o raio-x, por exemplo, né, é uma radiação ionizante, né? Eu tenho tanto na ressonância magnética como nos raios-x, eu tenho uma radiação ionizante também. Na tomografia computadorizada, em outros aparelhos ali de avaliação, é uma outra tecnologia, um outro tipo de radiação também. Especificamente, o conteúdo não está definido, né, porque vai se lidar diretamente com o setor, né, ou o tipo de radiação que existe naquele ambiente. Mas vamos supor que seja uma sala de raio-x, né, o radiologista, né, o técnico em radiologia, né, e o médico radiologista, eles têm diversos equipamentos, né, como um anteparo, né, uma proteção que fica entre ele, né, uma parede que fica entre ele e o equipamento. Ele pode ainda fazer o uso de um colete, né, para que esse colete faça essa proteção, né, de órgãos vitais. E ainda, né, no caso aí, existe também uma saia pumblífera, né, uma proteção ali ligado à região tanto das gônadas, né, que são os testículos do ser humano, né, dos homens, como também dos ovários aí das mulheres também. Então, deve existir uma proteção específica radiológica nesse sentido. A carga horária também não é definida, mas falando de radiação, é um tema extremamente amplo. A recomendação desse treinamento é de 4 horas. O público-alvo, todos os trabalhadores que vão atuar, né, ocupacionalmente e paraocupacionalmente expostos a radiações ionizantes, tá bem? Essa distinção, pessoal, trabalhadores que atuam com a radiação, né, e trabalhadores que eventualmente vão atuar com a radiação, né, ocupacionalmente são trabalhadores de uso eventual, tá bem? E a periodicidade não definida, mas sempre feita ali no início do trabalho, e aqui a minha recomendação é que seja feita bienal esse treinamento. Nós temos ainda os equipamentos para as fontes seladas de braquiterapia. Eu vou explicar isso para vocês um pouco, né? O que é essa braquiterapia? Na NR32 a gente tem o contato com essa palavra, que braquiterapia significa tratamento em curta distância, que é uma radiação, né, geralmente ligada ali a uma radioterapia interna, né, que é diferente da quimioterapia. Então, a bacterapia é a radioterapia propriamente dita, tá bom? E a radioterapia, né, ninguém tem a necessidade de saber especificamente o que é, né, essa bacterapia, a não ser que você trabalhe diretamente com isso no hospital. E a bracterapia é um tipo de radioterapia interna, através de utilização de um material radioativo. Ele é inserido dentro, né, ou próximo do órgão que vai ser tratado, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito específico, o caso do câncer do colo de útero. No caso, eles são acondicionados fios e placas, né, que ficam em contato direto com o tumor, e existe uma conduta terapêutica, né, é uma das condutas mais avançadas aí no tratamento de câncer de colo de útero, né, o câncer de colo uterino. Todos os trabalhadores que vão ter contato com esse equipamento, né, uma fonte selada, uma fonte fechada, né, é uma fonte que ela sai ali da indústria e chega para o hospital, e após o uso, né, tem que ser feito o descarte correto, né, primeiramente por causa do contaminante biológico, e na sequência, porque se porventura alguém entrar em contato ali, abrir aquele material, pode ter a contaminação com material radioativo, tá bem? Então, a bracterapia são a utilização de fontes seladas utilizadas na radioterapia. O conteúdo, a carga horária e a periodicidade não estão definidos na norma NR32, mas o conteúdo vai ser de acordo com o fabricante. A carga horária, eu diria aí que no mínimo 4 horas, e a periodicidade bienal também, para que não haja ali desvios no tratamento desses equipamentos, né, na destinação e na utilização desses equipamentos. Nós temos ainda, né, os resíduos do serviço de saúde, que aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, apresentando para vocês o que a gente chama de PGRSS, tá bom? O Programa de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde.
Então, toda vez que a gente falar sobre PGR-SS, a gente está falando sobre resíduos dos serviços de saúde. Então, todo hospital, toda clínica, seja ela de tratamento humano ou veterinário, precisa ter uma localização, né? Uma clínica odontológica, por exemplo, precisa ter um lugar específico para a destinação do lixo, dos resíduos de saúde. Então, de acordo com o item 35.5, o item 35.5.1 da NR32, eu tenho que ter uma forma de acondicionamento e eu tenho que ter uma outra forma ainda de destinação desses resíduos. A carga horária não está definida, mas eu vou ser bem honesto com vocês. Se for uma situação de um hospital, no mínimo 30 horas de treinamento, né? Se for uma clínica aí menor, aí, que tenha aproximadamente 100 pacientes, 50 a 100 pacientes, um treinamento de 8 horas é uma carga horária. E o público-alvo, todos os trabalhadores que vão atuar em serviços de saúde com a periodicidade não definida. Uma recomendação, né, que todo trabalhador que atue em um resíduos de serviços de saúde tenha um treinamento anual, tá bem, pessoal? Porque é uma periodicidade, né, um risco muito grave. Até quando a gente fala de resíduos de saúde, hoje existem, né, empresas que são específicas para fazer a coleta desse resíduo de saúde. Então, a coleta, por exemplo, feita pelo lixo urbano, né, existe aí o pessoal da coleta da reciclagem, existem os lixeiros, né, da própria, os caminhões de lixo que vão coletar esse material, mas dos resíduos de saúde tem que existir uma empresa específica para coletar. Ela faz a pesagem desse resíduo e depois ela emite um certificado que esse resíduo ele foi destinado corretamente, né, para aquela fonte. Por isso que eu tenho que ter um programa de gerenciamento desses resíduos, tá bem? E ainda, né, na NR32, nós temos os treinamentos de limpeza e conservação dos serviços de saúde. Então, essa equipe de saúde, né, de limpeza e conservação, muitas vezes são aquele pessoal terceirizado, né, que o pessoal que atua dentro do hospital de modo terceirizado. Ele tem que ter um conteúdo desse treinamento de higiene pessoal, riscos biológicos, riscos químicos, sinalização e rotulagem, né? Além do EPI, EPC e procedimento em situação de emergência. Quando a gente fala sobre higiene pessoal, né, obviamente o técnico de segurança vai ter abordar nesse treinamento sobre o uso, a necessidade de lavar constantemente as mãos, os riscos biológicos, os riscos químicos presentes no hospital. A sinalização, como aquela plaquinha amarela, né, que geralmente a gente vê quando a pessoa está fazendo a limpeza ali, está passando um pano naquele ambiente. E ainda nós temos a questão da rotulagem, né, que é fundamental quando a gente fala sobre hospitais. Geralmente o pessoal da equipe que vai atuar, né, de modo técnico ali, que vai atuar no serviço de saúde, de limpeza dos ambientes de saúde, tem que fazer rotulagens, né, pequenos fracionamentos, né, frascos com determinados produtos, e nesse frasco deve constar ali a data do fracionamento, né, quando foi feito aquele fracionamento, o nome do produto, né, e de quem pertence aquele frasco, aquele produto químico, né, para que se porventura ele for encontrado em algum lugar ali, ele deva ser utilizado somente para fins de limpeza. Os EPIs, os EPCs, né, de acordo com a NR6, deve ser fornecida pela empresa, né, no qual o trabalhador está vinculado. Então, ele é um trabalhador terceirizado, né? Então, geralmente, a empresa já tem que mandar o trabalhador com os seus devidos EPIs e os seus uniformes, né? Principalmente as vestimentas. E de acordo com os procedimentos de situação de emergência também daquele estabelecimento. A carga horária, né, em relação a tudo isso que a gente está vendo, eu recomendo aí fortemente 4 horas, né? Não existe uma prerrogativa na NR32 em relação a carga horária desse serviço de limpeza, né? Esse treinamento de limpeza, mas eu recomendo aí 4 horas. O público-alvo são todos os trabalhadores que realizam a limpeza do serviço de saúde e a periodicidade é não definida. Entretanto, eu recomendo que seja feito antes do acesso daquele trabalhador no hospital, principalmente porque ele vai atuar, né, em contato direto ali com riscos biológicos e riscos químicos.
Eu tenho ainda um treinamento básico de saúde e segurança em serviços de saúde, que vão ser aplicados a todos os trabalhadores que realizam a manutenção de máquinas e equipamentos. Então, aquele pessoal que é responsável pela manutenção predial, manutenção elétrica, manutenção de equipamentos, deve receber um treinamento dos profissionais da segurança. Esse está previsto, por exemplo, o conteúdo da higiene pessoal, os riscos biológicos, né, que são as precauções universais que a gente tem, o risco físico, químico, sinalização, rotulagem preventiva, né? Aqui a gente entra no setor, por exemplo, de bloqueio, né, da parte elétrica, principalmente o sistema de loto, né, logout, tagout, de rotulagem preventiva também desses equipamentos, os tipos de EPIs e EPCs, acessibilidade e o seu uso correto, né, para todo o pessoal que vai atuar na área básica de serviços de saúde. A carga horária não definida, né, mas todo esse treinamento ele tem que ser feito aí de no mínimo 1 hora, 2 horas. O público-alvo serão todos os trabalhadores e a periodicidade não definida, mas o que eu recomendo, pelo menos, fazer antes do acesso do trabalhador naquele ambiente de trabalho. E ainda, né, nós temos que ter um treinamento de ergonomia para os serviços de saúde, né, levando em consideração a mecânica do corpo, né, em relação à estrutura e movimentação de pacientes ou de materiais. E quando a gente fala de ergonomia dentro de hospitais, pessoal, é um caso à parte, né, não existe uma norma específica falando sobre ergonomia em hospitais, e a gente tem que generalizar, né, então trazer geralmente profissional ali da fisioterapia para falar sobre dores musculares, falar sobre postura, para os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que vão trabalhar constantemente com a movimentação de pacientes. A carga horária não definida, né, mas geralmente 1 hora de treinamento é o suficiente, né, associando ali exemplos práticos. O público são todos os trabalhadores que vão atuar, desde os maqueiros que a gente tem, que vão atuar no transporte, como também os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. A periodicidade não definida, mas eu recomendo aí fortemente que seja feito esse treinamento uma vez a cada 2 anos, né, de modo bienal. E ainda, né, o treinamento de materiais perfurocortantes. Então, todo mundo que for atuar, né, de acordo com o anexo 3 da NR32, tem uma carga horária não definida. O público-alvo são trabalhadores de serviço de saúde que vão atuar com esses materiais perfurocortantes. Treinamento de 1 hora, pelo menos, feito sempre antes do trabalhador iniciar sua vida laboral ali naquela empresa. Chegamos então na NR33, né, que vai falar sobre segurança e saúde no espaço de trabalhos de espaço confinado, né, que é a fase final aqui da nossa aula. Também, pessoal, a gente vai mais alguns minutos ainda, mas a NR33 vai falar sobre espaço confinado, todo ambiente que não é projetado para ocupação contínua, né, ocupação contínua do ser humano, onde há uma atmosfera IPVS, ou seja, o trabalhador ele vai adentrar num ambiente que não é projetado para sua ocupação por muito tempo, e ainda uma atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Essa atmosfera IPVS pode, por exemplo, aparecer uma diminuição do oxigênio, como também pode apresentar características de gases explosivos, também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A NR33, né, fala sobre treinamento inicial para todos os trabalhadores, né, um trabalhador que vai trabalhar ali no espaço confinado, seja ele autorizado, ou seja, o trabalhador que acessa, e o vigia é o trabalhador que fica fora do espaço confinado. Esse vigia é o responsável pela vida desse trabalhador autorizado. O conteúdo, né, de acordo com o subitem 33.3.5.4 da NR33, vai abordar questões em relação ao oxigênio, uso de equipamentos, insuflação, resgate, trabalho ali com tripé, entrada e acesso, né, meios de comunicação, né, então, utilização de equipamentos, né, lá dentro do espaço confinado. A carga horária é de 16 horas e existe uma reciclagem a cada 12 meses, ou seja, o trabalhador faz um treinamento e daqui a 1 ano ele tem que fazer sua reciclagem de 8 horas. O público-alvo são trabalhadores autorizados e vigias de espaço confinado. Então, uma empresa que tem ali catalogado, tem a obrigação de ter catalogado o seu espaço confinado, tem que fazer uma reciclagem desses trabalhadores a cada 12 meses também,
seja eles os trabalhadores autorizados ou os vigias. Nós temos ainda o supervisor de entrada, né, que aí esse treinamento ele é um pouco mais alongado, no treinamento de 40 horas, por exemplo, né, que depois tem uma reciclagem de 8 horas. De acordo com os subitens 33.3.5.4 e ainda 33.3.5.45, né, da NR33, nós teremos ali o conteúdo desse treinamento, né, o conteúdo programático desse treinamento. A carga horária, como eu falei, inicial de 40 horas, né? Então, o supervisor de entrada é aquele que assina, né, a liberação do trabalho, né, que a gente chama de APR, né? Ou ainda algumas empresas chamam de liberação de trabalho. Essa liberação de trabalho ou análise preliminar de risco, ela é assinada pelo supervisor em 3 vias. Uma via fica com o trabalhador lá dentro do espaço confinado, uma outra via fica com o vigia, e a terceira via fica com o supervisor de entrada, tá bem? O trabalhador que será supervisor de espaço confinado, ele vai ter uma reciclagem também anual, né? A cada 12 meses ele precisa passar por uma reciclagem para que ele seja mantido, né, como supervisor desse espaço confinado. Além do espaço confinado, vamos falar sobre a NR34, que fala sobre a construção, né, do ambiente de trabalho, né, que tem a construção, a indústria de construção e reparo naval. Então, vamos falar especificamente sobre esses treinamentos. O treinamento admissional que deve ser feito, né, para quem vai atuar dentro dessa indústria de construção e de reparo naval, de acordo com o subitem 34.3.4.1 da NR34. Especificamente nesse subitem, vocês terão ali uma carga horária de treinamento de 6 horas e deve existir um treinamento periódico, que eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais à frente, que é de 4 horas. Esse público-alvo são todos os trabalhadores, né? Seja ele o trabalhador que vai atuar na construção dos navios ou, por eventualmente, realizar um reparo nessas embarcações. A periodicidade ela é anualmente, então tem um treinamento de 6 horas de modo anual, ou quando houver um afastamento, né, superior a 90 dias, e aí esse trabalhador passa por um treinamento de 4 horas para recapitular todos os riscos ligados à indústria de construção e reparo naval. Nós temos o treinamento para observador de trabalho a quente, tá? Quando a gente fala sobre a figura do observador na NR34, atividades que precisam de uma vigilância especial contra incêndio, né? Então, por exemplo, um soldador que vai fazer um trabalho dentro de uma embarcação, no convés de uma embarcação, eu tenho o soldador que vai atuar e eu tenho o observador que vai observar o trabalho. Então, ele tem que ficar atento, né, necessariamente à presença de qualquer foco, né, de trabalho a quente, e a treinamento de 8 horas de acordo com o conteúdo, né, previsto no item 1 do anexo 1 da NR34. E a periodicidade não definida. Eu tenho ainda a figura do trabalhador que vai atuar na segurança de operações de movimentação de cargas, né? Tanto o sinaleiro, que a gente viu lá na NR18, como o próprio operador de equipamentos de guindar, que é semelhante à atuação do operador de grua, né? Então, o operador de equipamentos de guindar, ele vai ficar ali em cima de uma ponte rolante, né? Observando os contêineres e a movimentação de pessoas. Não deve existir movimentação, né, de pessoas embaixo de cargas suspensas, né, porque o risco de queda é muito grande, né, e fatalmente seria um acidente muito grave, né. A carga horária de 20 horas, a periodicidade não definida, né, uma regulamentação que eu apresento para vocês aqui, que não está previsto na norma, é uma periodicidade anual, de acordo com o anexo 1, item 2 da NR34, que fala sobre a pessoa, né, que o trabalhador que faz os sinais, chamado de sinaleiro, e especificamente sobre o treinamento do operador das máquinas de guindar. Além da segurança básica, né, existe ainda, né, a utilização desse mesmo recurso, né, conforme o anexo 1, item 2 da NR34. Chegamos agora na NR35, que fala sobre trabalho em altura, né, reconhecido como um trabalho em altura toda e qualquer atividade feita acima de 2 metros de altura, tá bem?
Então, quando a gente fala sobre trabalho em altura, eu preciso ter um conhecimento vasto, né, sobre os equipamentos, sobre cinto trava-queda, talabarte, sobre atomizador, né, e necessariamente pontos de ancoragem, escadas e por aí vai. O trabalho em altura, ele é um treinamento fantástico, né, muito bacana para quem for atuar na área, mas especificamente como técnico de segurança, eu preciso orientar os trabalhadores. Primeiramente, o que é o trabalho em altura, né, de acordo com o item 35.3.2 da NR35, esse conteúdo programático, e eu tenho que ter uma carga horária de 8 horas, né, e a cada 2 anos fazer um periódico de mais 8 horas, né, então percebam que existe uma flexibilidade em relação a esse período, né. Então, a carga horária de 8 horas é para o trabalhador ter o primeiro contato com o trabalho em altura. Depois de 2 anos, ele vai lá e faz o mesmo treinamento, né, e assim sucessivamente. O público-alvo são todos os trabalhadores que realizam trabalho acima de 2 metros do nível inferior com risco de quedas também. Então, toda vez que eles subirem em altura e ter a possibilidade da queda, é fundamental ali ter esse treinamento de trabalho em altura. A cada 2 anos, ou quando ocorrerem situações descritas lá no item 35.3.3, né, que vai falar especificamente ali sobre as situações de risco no trabalho em altura. A NR36, né, chegando aqui no final da nossa aula, fala sobre segurança em frigorífico, né, segurança e saúde em frigorífico. E aí, o frigorífico pode ser tanto empresas de abate como processamento de carnes e derivados. O treinamento, né, dentro da NR36 é o treinamento admissional e periódico, né, ligado aí à parte do frigorífico, que vai ser abordado os itens 36.16 da própria NR36. É um treinamento admissional de 4 horas e mais 2 horas periódica anualmente. São todos os trabalhadores envolvidos na indústria de abate, de processamento de carnes e derivados destinados aí ao consumo humano. Aqui a gente vai falar sobre risco biológico, vai falar sobre contaminantes, vai falar sobre câmeras frias, contato com o frio, a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, a higienização desses ambientes. Por isso que eu preciso ter um treinamento de reciclagem, né, periódico a cada ano, esse treinamento. O que muda só é a questão da carga horária. O trabalhador é admitido 4 horas de treinamento. Depois de 1 ano, ele vai fazer o periódico com apenas 2 horas. Posteriormente, ele tem que fazer um treinamento sobre o uso correto de ferramentas e equipamentos manuais. Vamos lembrar aqui das facas, chairas, serras de fita, serras de corte. Todos esses equipamentos, o trabalhador recebe um treinamento específico para cada equipamento, e por isso que o conteúdo não é definido e a carga horária também não. A recomendação é que você consiga fazer uma carga horária de 1 hora de cada equipamento, né, para certificar que os trabalhadores vão ter técnicas para utilizar essas ferramentas e os equipamentos manuais. E a periodicidade feita na admissão e periodicamente. Percebo que a norma, neste momento, ele não dá a prerrogativa da periodicidade. Então, a recomendação que eu dou aqui é semelhante ao que a gente viu no modo anterior. 4 horas de treinamento, mais 2 horas periódicas posteriormente, feito de modo anual. Ainda, né, na NR36, nós temos o treinamento sobre riscos biológicos, né, principalmente na questão do abate, né, deve existir um sangramento daquele animal, e esse risco biológico, né, ele vai ter contato com o trabalhador. Esse sangramento, né, ou ainda os dejetos dos animais, são previstas uma condição de insalubridade de grau máximo, tá bem? Então, nesse momento, né, a gente precisa orientar o trabalhador em relação ao risco biológico presente ali naquele ambiente, né, de acordo com o subitem 36.9.4.2.1 da NR36. A carga horária não definida, mas bom treinamento de risco biológico, vamos falar aí de 4 horas de treinamento. Todos os trabalhadores no público-alvo, aos agentes biológicos, em atividades na indústria de abate, processamento de carne e derivados ao destino de consumo humano, na admissão e de modo periódico, ou seja, 4 horas na admissão e 2 horas, né, periodicamente de modo anual.
Sendo assim, pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula. Agradeço a todos que participaram, né, dessa gravação, a você que está ouvindo, né, essa aula agora. E, de certa forma, percebam, né, que existe muito a gente conhecer, né, e abordar relacionado às normas, né, específicas do treinamento. Eu falo que sempre com um técnico de segurança que fala para mim que vai estudar, que vai fazer o curso para trabalhar com treinamento, né, ele deve pegar ali e dominar todas as normas regulamentadoras, né, e ter uma noção em relação aos prazos, né, efetivamente das normas regulamentadoras de modo geral, tá bem? Porque é uma responsabilidade muito grande trabalhar com treinamento, porque você está trabalhando com a capacitação daquele trabalhador. Deixo uma mensagem para vocês aqui na aula de hoje, né, que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá bem? Uma frase do Robert Collier, né, que eu gosto bastante e que segue de mensagem para vocês. Pessoal, obrigado, até breve e até a próxima aula.